Olá, meu nome é Lucas Gabriel, eu sou psicólogo formado pela UFRJ, né? Estou no doutorado também pela UFRJ, doutorado em psicologia. Faço parte da Câmara de Políticas Raciais, que coordena esse curso e também coordena as comissões de heteroidentificação da UFRJ, né? E estou aqui para facilitar ou então, né, para conversar, para discutir um pouquinho com vocês, né, sobre mestiçagem, né? E aí a gente vai falar sobre um pouquinho sobre mestiçagem, da redenção de Kant ao colorismo, né? A gente vai passar por alguns autores, algumas percepções, principalmente de intelectuais brasileiros, sobre a mestiçagem e como isso nos dá ferramentas para pensar a questão do colorismo, que é um debate um pouquinho mais contemporâneo, e inclusive os próximos debates que vocês vão ter nesse curso, né, como essa mestiçagem, como o colorismo, né, eles podem servir de uma certa perspectiva, de uma certa referência para pensar aquilo que acontece, né, que vocês vão olhar vocês vão experimentar nas próximas aulas. Enfim, né, para a gente começar a falar sobre mestiçagem, a gente precisa entender de onde vem a mestiçagem enquanto uma questão, né, para o Brasil. Né? E essa mestiçagem enquanto questão ela vai surgir principalmente em decorrência do fim da escravização e da proclamação da República. Isso vocês já devem ter se deparado em outros vídeos, né? Mas a gente vai repetir um pouquinho de novo só para a gente entrar num ponto em comum, né? Com o fim da escravização e a proclamação da República, que tem dois marcos datados, né? Mas são eventos que eles não encerram naqueles momentos, mas eles têm outras coisas acontecendo em volta neste meio, né? Mas são dois marcos datados, né? Vai trazer algumas questões justamente para a elite nacional da época, né? Para a elite brasileira da época. Uma que a partir do momento que se proclama uma república, cria-se, né, entre aspas, uma expectativa de constituir-se nação, né, e qual seria essa nação que seria constituída a partir de então, né? E de todas as questões que envolviam esse constituir-se nação, havia um outro problema, né, um outro problema que se colocava, que a partir do momento que há o fim da escravização, eu não tenho só a reforma do sistema econômico que seria necessário, né, porque a mão de obra servil ela tinha acabado, a mão de obra escrava ela tinha acabado, e aí eu precisava de outra mão de obra que viesse a cumprir, né, a construção da nação. Não só o sistema econômico, mas essa formação de sociedade, essa composição de sociedade pelos seus cidadãos, né, que agora comportava não só brancos, não só imigrantes, não só mestiços, porque não, né, já tinha alguns mestiços, mas também ex-escravizados, né, não só pessoas que já tinham um bom tempo de liberdade, né, e exercendo essa liberdade, mas agora efetivamente de ex-escravizados, uma grande massa de pessoas ex-escravizadas que agora tinham se tornado cidadãos, né? E aí essa elite nacional, ela faz-se questão no sentido de como que nós podemos fazer com que essa nação que nós agora estamos pensando, né, que o futuro dessa nação esteja parecido, seja referenciado, né, tenha a sua referência ou então tenha um objetivo, alcance uma civilização como a que nós almejamos, que é uma civilização europeia, né? O que está dizendo aqui é que a elite nacional ela de uma certa maneira vai fazer-se questão quanto à sua formação, quanto à sua identidade, enquanto nação também, no sentido de como é que nós poderemos alcançar uma certa referência ou então um certo ápice de civilização. E esse ápice de civilização seria a referência europeia de civilização, naturalmente. E aí, o desafio dessa elite nacional, né, é justamente pensar em como que seria possível transformar a pluralidade de raças, de mesclas, de culturas, de valores diferentes que
essa nação brasileira compunha, como transformar toda essa pluralidade em uma coletividade de cidadãos, né, em uma nação e um povo que fosse coeso, né, que tivesse coerência, enfim, coerência entre si. E aí a gente precisa também localizar um pouquinho quem era essa elite nacional que pensava esse desafio e que propunha soluções para esse desafio. Essa elite nacional é justamente a elite nacional que faz pressão para a proclamação da República, né? Então é uma elite nacional ligada aos cafeicultores, é uma elite nacional ligada aos mineradores, aos senhores, né? Enfim, de um modo geral, a gente também pode indicar que essa elite nacional também era uma elite nacional branca, né? Então, essa elite nacional ela teria pensamentos e referências que viessem de uma certa branquitude, né? De uma certa formação coletiva da branquitude, enfim. E esse pensamento, né, de como transformar essa nação, essas mesclas, esses valores diferentes em uma unicidade de nação, né, ele também se estendia em como transformar então negros, indígenas, imigrantes, mestiços, como transformar todos esses em uma nação junto conosco, né? E essa transformação ela não se dá somente no pensamento político, mas essa transformação, né, essa ideia de transformação necessária, ela vai sendo influenciada e vai influenciar diversos outros setores desta mesma sociedade que nós estamos, né? Então, diversos intelectuais, né, diversos pensadores, acadêmicos, não acadêmicos, né, economistas, pessoas do sistema de justiça, enfim, eles vão pensar neste mesmo problema, né, de como constituir-se nação e do que seria necessário para constituir-se nação, né. Nós temos alguns nomes aqui, né, de políticos, médicos, das áreas da economia, enfim, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Manuel Bonfim, Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, Edgar Roque Pinto, Oliveira Viana, Gilberto Freire e vários outros nomes que nós poderíamos citar. Todos eles estão pensando, eles são considerados intelectuais de grande estima para a elite nacional e todos eles estão pensando nessa mesma questão para a nação, né? Como é que é possível constituir-se nação, né? Como é que é possível constituir-se uma identidade nacional, né? E qual seria essa identidade nacional que nós gostaríamos de ter, né? E como alcançar isso, enfim. Estes pensamentos, né, este problema e a resolução deste problema vai influenciar a produção de diversas políticas no país, né? Então, da política de imigração, né, aquela que vai privilegiar a imigração europeia, da criminalização de práticas culturais ligadas às origens africanas, a organização da cidade com o higienismo, né, e aí a derrubada dos cortiços, enfim, a produção de obras de arte e de literatura, tudo isso vai retratar de uma certa maneira esse desejo de nação, né, esse desejo de formação de nação, né, e inclusive não só vai retratar, como também vai inspirar a formação, né, a formação de algumas teorias, né. A gente sempre pensa que teorias fundamentavam as ideias para que essas ideias acontecessem, mas a gente precisa pensar também que algumas ideias elas fundamentavam as teorias, né? Há uma certa dialética, né, nessas formações de conhecimento que nos cabe. E por que eu estou falando isso? Porque as teorias racialistas, né, que vocês já devem ter entrado em contato, elas vão chegar no Brasil, né, a partir de 1900, né, um pouquinho antes também, né, e o quadro da redenção de Kant, que a gente vai ver mais para frente agora, é algo que já está presente aqui no território brasileiro desde 1895, né, ou seja, é uma obra de arte, né, que vai estar, né, no imaginário da elite nacional, inclusive quando essas teorias racialistas elas chegarem de uma certa maneira e quando essas teorias racialistas elas começarem a reverberarem no território nacional. Enfim, o quadro é este, né? A Redenção de Kant é um quadro pintado por Modesto Brocos, um espanhol, é um quadro de 1895, né?
Modesto Brocos, ele declaradamente eugenista, como grande parte da elite nacional na época. E junto a essa pintura, né, a gente não precisa dizer quem é que veio antes, se as teorias socialistas vieram antes ou se o quadro veio antes, mas de todo modo, tanto o quadro como as teorias socialistas, elas servem para sustentar uma certa divisão racial instaurada pelos regimes da escravização que até então que tinham acabado de ser abolidos no Brasil, né? Então, quando eu tenho a abolição da escravização, eu tenho uma divisão racial perceptível que, para a elite nacional, era importante que continuasse, né? É importante que essa divisão racial ela continuasse, ela estivesse ainda presente, porque afinal era impossível para a elite nacional poder incluir, né, a população negra no mesmo status de humanidade que eles tinham, né, de civilidade que eles tinham, enfim. O quadro A Redenção de Khan, ele é um quadro extremamente premiado em vários lugares, é um quadro apresentado como o quadro que retrata, né, retrata aquilo que acontecia no Brasil, né, para o mundo, né, e aí é um quadro que foi apresentado no primeiro Congresso Universal de Raças, né, que aconteceu em 1911, e ele justamente passava a mensagem de que em 3 gerações esperava-se que a população negra do Brasil viesse a ser uma população branca, né? E aí a gente pode fazer uma leitura, né, desse quadro, né? A Maldição de Khan é o primeiro, o que dá nome a esse quadro, A Redenção de Khan, né? A Maldição de Khan é uma leitura já eugênica, contextualizada do que se apresenta no texto bíblico, né? Então, o texto bíblico em Gênesis, né, tem uma história do texto bíblico onde diz que um dos filhos de Noé zomba do seu comportamento embriagado, e Noé então desfere uma maldição a esse filho, dizendo que este filho seria pai das nações que seriam até as últimas escravizadas da terra, né, das últimas nações escravizadas da terra, né? Esse filho, por um acaso, se chamava Cã, né? E aí as leituras eugênicas contextualizadas, né, dessa parte da Bíblia vai dizer que Cã então deu origem a Canaã, e Canaã, né, seria esse lugar onde a África repousa, né? Seria uma extensão desse lugar onde a África está, né? É importante dizer que a historiadora Tatiana Lotierzo ela vai apontar para essa leitura eugênica contextualizada da Bíblia, justamente por ser uma leitura que a Europa precisou fazer da Bíblia para referendar, né, a escravização da população africana, né? Então, como se a igreja ela estivesse referendando essa escravização, né, referendando a escravização dos povos africanos a partir de um texto bíblico. E essa redenção, né, dessa maldição que é colocada então à população negra, né, essa redenção, essa salvação dessa maldição, ela aconteceria através também da morte ou então do apagamento pelo embranquecimento. E aí então, para a gente fazer uma leitura da imagem, né, uma leitura um pouquinho mais acompanhada dessa imagem, da imagem que se apresenta, né, mais à esquerda eu tenho de pé uma mulher negra, retinta, né, pele um pouco mais retinta, né, e aí a composição da imagem dessa mulher nos chama atenção, né, a vestimenta dela de pano um pouco mais grosso, né, um pouco mais rudimentar. Essa mulher ela está descalça, essa mulher ela está em pé, ela não está sentada, né, e essa mulher ela também ela está num chão não pavimentado, no chão de terra. Essa mulher ela simboliza de uma certa maneira a escravização, ou então os povos que foram escravizados, né? Um pouco mais à direita, né, ao centro da imagem, nós temos uma mulher que já está sentada, né, uma mulher que veste roupas com um tecido um pouco mais fino,
né? Então com traços um pouco mais afinados, umas roupas um pouco mais claras. Essa mulher, né, que está assentada tem aliança no dedo, está com sapatos calçados, né? E parte dela já se percebe que ela está num chão pavimentado, né? E no final, né, a direita do quadro, nós temos um homem branco, né? E aí as suas vestimentas, elas são vestimentas claramente de origem ou referência europeia, né? Também está calçado, também está no chão pavimentado, também está sentado, né? E aí os olhares que fazem uma certa volta, né? O homem branco, ele olha para a criança com certa afeição de orgulho, né? Então, talvez aqui nessa imagem não dê para ver tanto, mas se vocês ampliarem a imagem, procurarem aí, vocês vão conseguir entender essas feições, né? Com uma certa afeição de orgulho, né? Essa criança aponta, né, para a senhora que está mais à esquerda, né? E a mãe que está no centro aponta também para essa senhora que está à esquerda, apesar de não olhar para ela. E essa mulher que está mais à esquerda, né, que é negra de pele retinta, ela ergue as mãos aos céus e olha também para os céus numa atitude que lê-se como um agradecimento, né? E aí um agradecimento naturalmente, ou então pela leitura, um agradecimento pela redenção, né? E então, Lutierzo vai dizer de Brocos, né, que vai dizer que Brocos ele faz o uso de um mecanismo perverso, né, ao tentar atribuir um voluntarismo da mulher negra como agente do embranquecimento, né, como se elas estivessem celebrando essa possibilidade e como se não tivesse resistência, como se não tivessem estupros naquela época, né? E o efeito dessa combinação é de que a tela sugere com isso uma espécie de teleologia racista que associa a mudança da cor de pele a um movimento que era na época associado ao progresso, né? E aí esse progresso seria feito de mulheres negras ao homem branco, dos pés descalços aos pés calçados, do chão de terra ao chão pavimentado, da escravidão a uma liberdade que é uma liberdade branca. Com isso, então, nós temos uma certa abertura para que a mestiçagem acontecesse no Brasil, né? Eu tenho uma indicação positiva da elite nacional para que a mestiçagem ela fosse para que a mestiçagem ela acontecesse efetivamente enquanto uma política de embranquecimento, inclusive, né? Não necessariamente uma política pública, né? Mas uma política de embranquecimento também pública, porque é a partir da possibilidade de embranquecimento da população que as políticas de imigração elas vão privilegiar a imigração europeia e muitas outras coisas acontecem. Enfim, essa mestiçagem ela é colocada então como uma etapa transitória que levaria uma nação a ser uma nação branca e, portanto, ser uma nação que se assemelhasse e que se aproximasse ao ideário de civilização, que é a civilização europeia, né? Para que uma civilização ela fosse próxima à Europa, a uma civilização europeia, não bastasse que ela tivesse prédios, não bastasse que ela tivesse dinheiro, não bastasse que ela tivesse uma certa constituição, democracia, enfim, mas também precisava que ela se assemelhasse, né? E se assemelhasse enquanto valores, enquanto princípios e enquanto imagem de nação, que é a imagem branca. Enfim, a partir disso, né, como a mestiçagem é essa etapa transitória para a brancura, nós vamos identificar, né, ou então intelectuais vão identificar problemas que podem ser vistos através da mestiçagem, né, problemas que decorrem a partir da mestiçagem. Então, a mestiçagem, ela vai, de alguma maneira, ela vai se tornar essa etapa transitória, né, dessa população de identidade não muito bem definida para uma nação branca, né, para uma nação de civilidade, né, aproximada à Europa,
que precisaria também ter a maioria dos seus cidadãos, a maioria da nação, precisaria também ser branca, né? E aí, junto à ideologia do branqueamento, através da mestiçagem, né, a perspectiva eugenista que atravessa os intelectuais da elite nacional, aqueles intelectuais que produziam artes, produziam literaturas, políticas, enfim, né, influenciavam nos sistemas de justiça, também se manteve a produzir leituras sobre esse novo componente, né, que começaria então a ser peregrinante na sociedade, que é o mestiço, né? Se antes não era tão pregnante assim a presença do mestiço na sociedade, né? A partir do momento que há essa ideologia do branqueamento a partir da mestiçagem, né? Vai haver também essa imagem do mestiço e as leituras que os intelectuais têm sobre o mestiço, né? As referências, as inferências sobre essa presença do mestiço na sociedade. No pensamento de Silvio Romero, essa mestiçagem ela haveria ser benéfica ao país, pois ao fim seria produzido, né, de todas as misturas possíveis e imagináveis, de todas as possibilidades de misturas experimentadas no território brasileiro, no fim viria a se formar uma imagem própria de nação, né? O que o Silvio Romero pensava que a mestiçagem de todas as pluralidades no fim daria a uma imagem única, uma imagem coesa, né? Essa leitura de Silvio Romero vai ser discutida e vai ser rebatida por diversos outros intelectuais da época, eugenistas também, mas que não aceitavam e que não acreditavam que a mestiçagem era tão positiva assim para a sociedade brasileira, né? Um desses exemplos é Nina Rodrigues, que é um médico legista, né? Que esse médico ele indicava que a degenerescência do mestiço seria algo inescapável, pois essa degenerescência, essa degradação do ser humano que estaria presente no mestiço viria da sua ancestralidade africana, né? Nina Rodrigues é um dos que pensava, né, que pensava de acordo com a teoria racialista monogenista, né, que dizia que não há outro ser humano possível que não o branco, né, outro ser humano possível de civilidade, né, que não o branco. Então, né, tudo que há de degradado no povo preto, né, então na ancestralidade africana, tudo que é de degradado é algo genético, é ontogenético, né, um problema ontogenético e, portanto, né, ainda que o mestiço ele tenha um pouco das características brancas, né, das características de civilidade que eram genéticas também, né, esse homem ele teria, né, essa pessoa mestiça, ela teria traços ontogenéticos degradados. Portanto, ele também estaria, né, próximo a cometer as criminalidades, enfim, né, de Nina Rodrigues o ideário de criminoso nato, né, que uma pessoa ela nasce criminosa e é possível se perceber se essa pessoa é criminosa ou não a partir dos traços fenotípicos dela, né? Então, circunferência do crânio, enfim, todos os traços fenotípicos que estariam ligados à criminalidade, né? Então, Nina Rodrigues, inclusive, ele temia o enegrecimento através da mestiçagem, né? Então, Nina Rodrigues ele era um importante intelectual da época, só que era um intelectual que não acreditava na mestiçagem como meio de branqueamento da população, né? Já Euclides da Cunha, né, que expôs através das suas obras literárias uma certa pluralidade de manifestações culturais e de valores sociais, principalmente a partir do norte do país, né, e que se distanciava de uma certa civilização uniforme, né, que se era possível ter de leitura. Euclides ele não acreditava no que Silvio Romero indicava quanto a essa imagem possível, né, de civilização una, né, pois ele apresentava essa variação, né, nas suas obras de literatura.
E Euclides da Cunha também, ele tinha uma leitura muito específica sobre os mestiços, né? Vou apresentar novamente aqui para vocês. O mestiço, né, traço da união entre as raças, é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem energia física dos ascendentes selvagens e sem atitude intelectual dos ancestrais superiores. O mestiço apresentaria caso de hibridez moral extraordinária. Espírito às vezes fulgurante, às vezes frágil, irrequieto, inconstante. Se a miscigenação originava instabilidade, quanto tempo levar-se-á para chegar ao equilíbrio? Né? Então, Euclides da Cunha contestava, né, essa ideia de que a mestiçagem poderia, em algum momento, em algum ponto, alcançar a estabilidade desejada e que fosse uma estabilidade também próxima à brancura. João Batista Lacerda, né, ele também era eugenista e ele era um dos grandes influenciadores, intelectuais influenciadores que defendiam a mestiçagem por entender que o embranquecimento através da mestiçagem não só era possível, como estaria dando certo, né? E através das suas leituras sobre essa etapa transitória, né, ele vai fazer algumas aferências sobre a população no sentido de acreditava na inferioridade intelectual, moral do negro frente ao sujeito branco e acreditava que o hibridismo provindo da mestiçagem produziria um sujeito que seria superior intelectualmente do negro, mas inferior fisicamente aos negros, né? Então, João fazia questão de mencionar de que esse mestiço, que já era possível perceber que há mestiços em meio à alta classe intelectual brasileira, né? Mestiços esses que vinham da terceira geração, né, de mestiçagem, da terceira geração de mistura de raças, né, e que já estavam entre as altas posições políticas e econômicas, né, e que já então poderiam ser considerados superiores a essa outra população negra, né, a população de ascendência africana. João Lacerda, inclusive, ele traçou objetivos numéricos da população para o embranquecimento da população, né? João Batista disse que em 2012 a população brasileira a população brasileira seria de 80% de brancos, né? Isso ser a política de imigração europeia acontecesse e fosse ao cabo, né? Fosse desse certo, né? Fosse incentivada, né? E isso era uma ideia que estava correta, pois até 1940 o Brasil tinha 64% da população branca. E justamente porque essa política de imigração estava acontecendo, enfim. Chegamos então em Francisco José de Oliveira Viana, né, que sistematiza, de um certo modo, esse ideário do branqueamento, né, e essa ideologia racial brasileira, e passa a produzir apontamentos, né, sintomáticos até hoje, né, porque são apontamentos que nós percebemos, né, enfim, na sociedade de um modo geral, até hoje, quando a gente está falando sobre identidade nacional, né, identidade racial nacional. Para o Francisco, o mestiço ele busca tirar de si, de todas as formas possíveis, os sinais que lhe direcionam ao lugar de bastardo, né? Então, existe uma fuga racial do mestiço, que não se dava somente pela valorização da ascendência branca, né? Mas também no desejo de destruição dos componentes originários de ascendência negra, né? Então, daí vem a ideia de Francisco, né? O Francisco então justifica o confronto entre mamelucos e indígenas, né? Mamelucos seriam um mestiço que vem de indígenas com brancos, né? E o desdenho do mulato frente ao negro, né? Mulato seria essa mistura entre negros e brancos, né? Ambos, né?
mameluco e o mulato tiveram seus ódios direcionados a combater e a destruir os quilombos a serviço dos bandeirantes. E só que, no entanto, a serviço dos bandeirantes, na tentativa de fugir dessa ascendência degradada, né, que representavam os quilombos, né? Só que, no entanto, o mestiço, né, Francisco Viana faz esse apontamento, né, o mestiço ele encontra numa situação social não definida, porque ele é permanentemente excluído, né? Ele se exclui desse lugar, ele se exclui da sua ascendência, né, degradada, entre aspas, e também é excluído pela ascendência branca, afinal, os brancos ainda não o aceitam completamente. Francisco Viana, ele vai ensaiar então as possibilidades em que o mulato, né, e o mameluco teria de se aproximar dessa identidade branca. Ele vai fazer uma certa sistematização, né, das mesclas possíveis, né, na sociedade brasileira. E aí ele vai indicar que, assim como há negros inferiores e negros superiores, também há mulatos inferiores e mulatos superiores, e mamelucos inferiores e mamelucos superiores, né? Inclusive, e aí essa inferioridade ela seria, né, percebida, né, a partir da menor prevalência moral, né, e da maior prevalência a cor de sua ascendência negra. Ou seja, enquanto que os superiores, né, eles estariam mais próximos de uma pele clara e de uma noção específica de moralidade próxima à civilidade europeia, os inferiores, os mulatos inferiores, os mamelucos inferiores, eles estariam mais próximos a uma civilidade que se distanciava da civilidade europeia e também, né, mais próximos a uma cor negra, uma cor escura. Inclusive, vai dizer que são os mulatos superiores que chegavam a altos níveis sociais, eles eram letrados, eles estavam na academia e eles poderiam, inclusive, vir a se casar com pessoas brancas e serem incluídos ao corpo social branco, né? Kabengele Mudanga, ele vai indicar, então, que a leitura de Francisco Viana, né, sobre a sociedade, apesar dele apresentar, né, que a moralidade é importante, né, que há outras características nos mulatos que deveriam ser observadas, enfim, ele vai indicar que, para Francisco Viana, aquilo que é essencial para que o mulato ele seja superior e para que o mamelucos ele seja superior é a proximidade fenotípica com a população branca, né? Então, quanto mais claro for a pele, ou então quanto mais aparentemente branco o negro, né? Quanto mais aparentemente claro essa pessoa negra se apresentar, essa pessoa será superior, né? Então essa pessoa ela estaria com um certo acesso facilitado ao corpo social branco, né? A partir desse pensamento do Francisco Viana que a gente pode entender então como o ideário do branqueamento ele vai funcionar através do fenótipo, né? E é a partir disso também que Horácio Nogueira ele vai indicar essa diferenciação entre os preconceitos vividos dos negros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Horácio Nogueira ele vai diferenciar os preconceitos vividos nos negros do Brasil por um preconceito de marca, porque aparentemente, né, porque a aparência importa para que se sofra preconceito aqui no Brasil, né, em contraposição às regras dos Estados Unidos, né, ou em contraposição à forma como os Estados Unidos faz funcionar, né, essa divisão racial, que vai ser pela origem, né, o preconceito à origem, né, não importa se você aparenta ou não uma certa brancura, se você tem origem, se você tem uma ancestralidade africana, uma ancestralidade negra, você será negro, você será também alvo de preconceito quanto a isso. Viana ele vai discorrer ainda um pouquinho mais sobre as diferenças entre as marcas fenotípicas e onde, né, ainda assim há diferenças, não é só a cor da pele, mas outras
diferenças fenotípicas vão contar para indicar a superioridade ou não dos mestiços, né? Por exemplo, ele indica que os mamelucos eles são superiores aos mulatos superiores, né? Os mamelucos superiores eles são superiores aos mulatos superiores, porque os mamelucos, além de não terem uma ancestralidade escravizada, né? E aí vamos botar entre parênteses, entre aspas, porque esse é um pensamento do Francisco Viana e que ignora que indígenas foram escravizados naquela época, né? Mas por conta disso ele pensava que os mamelucos eles poderiam ser superiores aos mulatos e também porque os mamelucos eles tinham outros traços que se aproximavam à civilização europeia, que eram os cabelos escorridos. Isso fazia, né, então, com que Francisco Viana acreditasse que os mamelucos eles chegariam mais rápido, digamos assim, a um certo nível de brancura do que os mulatos. Francisco Viana, quando indagado, né, sobre a possibilidade do Brasil sofrer com o problema negro da mesma forma que os Estados Unidos vinha sofrendo, né, com, enfim, a guerra civil nos Estados Unidos por conta dos direitos civis estava começando já a se formar naquele lá, né? Quando ele é questionado, o Francisco Viana ele vai responder dessa forma: não há perigo de que o problema negro venha a surgir no Brasil. Antes que pudesse surgir, ele seria logo resolvido pelo amor. Olha só que beleza. A miscigenação roubou o elemento negro de sua importância numérica, diluindo a população branca. Aqui, o mulato, a começar da segunda geração, quer ser branco. E o homem branco, com rara exceção, acolhe-o, estima-o e aceita-o no seu meio. Como nos asseguram os etnólogos e como pode ser confirmado à primeira vista, a mistura de raça é facilitada pela prevalência do elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ele vai eliminar a raça negra daqui. E óbvio que isso já começou a ocorrer. Quando a imigração, que julgo ser a primeira necessidade do Brasil, aumentar, irá, pela inevitável mistura, acelerar o processo de seleção. A gente precisa entender, então, qual é o papel da mestiçagem na sociedade brasileira a partir de todas essas leituras que nós tivemos e a partir de outros intelectuais também, né? Qual é o papel atribuído ao mestiço na sociedade brasileira? E aí, se a gente for comparar, né, com os Estados Unidos, com a situação estadunidense, frente à sua divisão racial e frente à forma como, né, lidou com essa divisão racial através da segregação, a gente vai entender que pelo Brasil aceitar o branqueamento, né, através do papel, né, através da mestiçagem, o Brasil ele vai também aceitar essa certa transitoriedade, né, e essa certa transitoriedade de raças, digamos assim, né, enquanto que os Estados Unidos ele não vai aceitar. Então ele redireciona todo e qualquer mestiço, né, para a população negra, né? Na questão estadunidense, não há como um negro, né, uma família negra em gerações se tornar uma família branca, né? Algo que é possível no Brasil e que é inclusive desejoso para a elite nacional, né? Então, o papel do mestiço, né, na população vai ser, de uma certa maneira, promover esse aniquilamento da raça negra. E aí, gente, é importante a gente dizer que a gente está falando de um mestiço de uma maneira, como forma de ferramenta para a elite nacional, né? A gente está falando do mestiço que está assistindo o vídeo nesse momento. Eu, por exemplo, sou um, né? A gente não está falando disso, né? Mas a gente está falando sobre como é que o mestiço foi pensado na formação social brasileira, na formação de sociedade brasileira, né? No Brasil, é possível para que as famílias elas pensem que o negro eles possam atravessar essa barreira da negridão. Inclusive é desejável, né? E aí não é desejável porque eles querem acabar com, porque eles se odeiam e tudo mais, mas porque eles percebem que a negridão, né, que ser negro no Brasil é também ser um passaporte para
ser um passaporte para sofrer diversas violências nesse lugar, né? Então, pode-se esperar, né, de famílias que desejem sim que filhos nasçam mais claros, enfim, não por ódio à sua raça ou ódio do que se é, mas pelos desafios que viver numa sociedade que é racista, né? E aí, gente, pode se esperar, não é no sentido que é certo ou alguma coisa assim, mas no sentido que acontece, né? Para Degler, né, é daí que vem também a ideia sobre embranquecer a família, né, casar com pessoas mais claras, enfim. Para Degler, isso funciona como uma válvula de escape à frustração imposta racialmente, que, por exemplo, nos Estados Unidos não é possível, afinal a transição também não é possível. Né? O que Degler está dizendo é que existe uma frustração imposta racialmente, né, em ambas as sociedades, e que enquanto que nos Estados Unidos não é possível que essa frustração tenha escape, afinal não há transição possível, no Brasil, né, o embranquecimento a partir da mestiçagem faz com que essa frustração racial ela se esvaia e ela tenha uma certa válvula de escape, ela escape, ela não prospere para essa situação de divisão racial, né? Horaci Nogueira, né, o mesmo que vai falar sobre preconceito de marca e preconceito de origem, ele vai trabalhar a distinção entre a ideologia racial estadunidense e a brasileira, expondo que na primeira, né, no caso na estadunidense, há uma separação muito clara e objetiva entre brancos e não brancos, né? Enquanto que na seguinte, né, na brasileira, há uma zona fluida que permite, que permite um certo disfarce para mestiços com traços negroides menos aparentes, e ainda mais se esses traços negroides eles estiverem combinados a atributos de alto estado social, né? Então foi aquilo que a gente já falou: diploma, emprego, terras, posses, riquezas, enfim, casamento. Isso vai permitir que o negro seja incorporado ao grupo branco, né? Inclusive, estudiosos estadunidenses que vêm ao Brasil e identificam essa situação racial no Brasil, eles apontam um certo fenômeno presente na sociedade brasileira, que é a possibilidade de um passing, né? O passing seria essa passabilidade, aí a gente pode traduzir como uma passabilidade que permite que algumas pessoas no Brasil elas passem de uma raça para outra, né? Se essa pessoa ela conseguir ascender socialmente no decorrer da sua vida, há a possibilidade, né, de passar de uma raça para outra, e não no sentido de que essa pessoa ela vai deixar de ser negro e ela vai passar de ser branco, ou então ela vai deixar de ser branco e vai passar a ser negro, mas que em determinados contextos e a partir de certas conquistas, né, principalmente conquistas de status social, a possibilidade do branqueamento ela acontece, né? Os estudiosos eles vão dizer que é muito em função né, das riquezas, do dinheiro, da alta classe social que isso pode acontecer. E aí, a gente vai entrar então, diante de tudo isso que a gente discutiu sobre mestiçagem, a gente vai entrar então no nosso problema, né, o problema do nosso curso, né, de uma maneira geral, né, e o problema que as pessoas que vão fazer parte da Comissão de Arte e Dedicação elas vão enfrentar, que é a mestiçagem quando ela entra em contato com as ações afirmativas. E aí, por quê? Né? Kabengele Munanga, quando ele vai escrever sobre isso, né, quando ele vai discorrer sobre a mestiçagem e as ações afirmativas, ele vai identificar a função das ações afirmativas, que é dizer, de uma certa maneira, né, quem é um negro na sociedade brasileira, né, que, por ser tida como mestiça, né, quem é o negro que pode ser beneficiado pelas cotas? E por que ele faz essa pergunta dessa maneira? Justamente porque, identificar quem é negro no Brasil, justamente a partir né, desse impulsionamento da mestiçagem, da presença de caracteres fenotípicos ou não e tudo mais, é uma pergunta que vai
deixar mais ou menos sem escape, né? Sim, muito mais pessoas são negras no Brasil do que a gente imagina, justamente pela sua expressão fenotípica, ainda que seja mínima. No entanto, qual é o negro que pode ser beneficiado pelas cotas, né? O que a gente está falando aqui é qual é o negro que não tem o privilégio colocado em decorrência da maior pigmentação de sua pele, né? Ou então de maior expressão de traços fenotípicos, né? Quando a mestiçagem ela se depara com a ação afirmativa, então ela tem esse problema. E aí o problema, né, ele que não se apresentava anos anteriores e vem começando a se apresentar principalmente a partir de 2012, né, o problema dos fraudes das cotas, ele é um problema, né, que começa a acontecer justamente em decorrência da manipulação, né, de uma categoria específica da negritude brasileira, né, que é a categoria pardo, que é a categoria onde, né, diz-se que os mestiços eles estão. Né, os mestiços eles se identificam geralmente como pardo. E é essa categoria que vai ser a categoria assinalada quando os fraudadores, né, vão manifestar interesse pela vaga, né? Um fraudador ele não vai manifestar interesse pela vaga assinalando que ele é preto, mas vai assinalar que ele é pardo. Por que ele vai assinalar que ele é pardo? Porque é possível, em uma sociedade tida como mestiça, essa passabilidade, né? Dizer-se negro ou não dizer-se em alguns momentos. Só que aí a gente precisa pensar que como é que a sociedade enxerga essa pessoa que está vindo, né? Que está dizendo-se como parda. Né? E aí como é que a sociedade vai pensar, o Kamegele Munanga ele vai dizer que a sociedade ela identifica muito bem quem é negro e quem não é na sociedade brasileira, haja vista, né, quem é que sofre preconceito e quem não sofre preconceito. Né? São as marcas que vão dizer se essa pessoa sofre preconceito ou não, e são as marcas que também vão dizer se essa pessoa ela pode ser colocada no grupo de negros ou não. E aí então a gente vai precisar falar sobre o colorismo, né? Sendo as ações afirmativas, né, um problema que se coloca para nós, né? E a mestiçagem com as ações afirmativas traz um problema que se coloca para nós. A partir da expressão fenotípica, já que a sociedade brasileira ela se organizou no seu processo de divisão racial a partir da mestiçagem, né? O colorismo, né, vai se apresentar então como algo presente que a gente precisa discutir de uma certa maneira, né? O colorismo ele vai ser conceitualizado por Du Bois em 1903, né? O Du Bois é um sociólogo estadunidense e ele vai colocar então, né, que existe, né, uma hierarquização, né? Existe no caso que é produzido, é perceptível, é possível se ler, né, uma certa hierarquização com base na cor de pele, né, e com base privilegiando peles mais claras e em detrimento de peles mais escuras, né? E Du Bois ele vai fazer essa leitura no contexto estadunidense em 1903, que é uma leitura que a gente pode atualizar, né, com as discussões mais próximas, a tese de doutorado da professora Lia Weiner Schuckmann, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? A tese de doutorado da Lia vai falar sobre, né, o título da tese é Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, e aí vai dizer sobre essa distribuição de privilégios entre a branquitude de São Paulo, né, entre a branquitude paulista, né? Ela vai estudar ela vai estudar a branquitude e vai entender que há uma certa divisão, né, há uma certa distribuição de privilégios e desvantagens a partir do nível de brancura da pele dessas pessoas. E aí, nisso, né, a partir do colorismo, a gente vai precisar falar então sobre como é que funciona a pigmentocracia. Né? A pigmentocracia como acontece, né, qual é o sistema, né, político de poder, enfim, que liga-se ao colorismo, liga-se a essa hierarquização e distribui então privilégios e desvantagens a partir
da tonalidade de cor, né? A pigmentocracia, então, é essa distribuição de privilégios, né? Não é a hierarquia necessariamente. E aí, quando a gente vai falar sobre distribuição de privilégios e desvantagens, a gente não está falando necessariamente de algo, né? De algo que ocorre na prática, né? Né, que é operacionalizado dessa maneira, né? Igual o racismo institucional, né? Não é algo que é operacionalizado assim na prática, no sentido de, olha, você por ter a pele mais escura você não vai passar, né? Ainda que isso seja decidido numa reunião, por exemplo, de RH, que a pessoa que tem pele escura não vai passar. Não é nesse sentido. Mas a distribuição, a gente precisa entender o que é uma distribuição de privilégio e o que é uma distribuição de desvantagem, né? Por exemplo, quando a gente vê, então, a prevalência de pessoas brancas na televisão, isso é uma distribuição de privilégios. A prevalência de pessoas negras de pele clara na televisão, isso também é uma distribuição de privilégios. Ainda que as pessoas negras elas não aparecem, quando elas aparecem, elas são de pele clara. Então, essas discussões, é isso, né, gente? Essas discussões, todas elas estão acontecendo agora, elas estão se organizando, elas estão quentes, são discussões quentes, porque não há algo, né, definido, específico, concretizado, no caso, né? Não há um consenso muito específico sobre isso, mas são coisas que a gente começa a perceber sobre como que essas coisas elas são reproduzidas até hoje, né? E aí não no sentido de negar a negritude, mas no sentido de entender que em decorrência de uma pele um pouco mais clara ou um pouco mais escura, ou então de um traço fenotípico mais aparente ou menos aparente, essa pessoa ela vai ter mais privilégios ou então vai ter mais desvantagens, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre como isso funciona no nosso meio, né? E aí não necessariamente né, na comissão de heteroidentificação, mas em outras maneiras, né? Por exemplo, eu tenho esse comercial da Dove que, se não me engano, foi transmitido a partir dos anos 2000, né? Então a gente ainda tem uma certa prevalência, um certo entendimento, né? E aí não é um entendimento, né, racional, né? Mas é um entendimento que está presente, que está colocado e que faz com que as pessoas façam comerciais como esse, né? E isso está presente também, né? Isso está presente privilegiando, né? Ideias, trazendo simbolismos, né? Está presente em várias formas como a gente lê a sociedade, e também vocês vão ver no decorrer desse curso, né, outras situações, como a situação de genocídio da população, né, enfim, outros temas que, de um certo modo, vão direcionar as desvantagens para as populações de peles mais escuras e vão direcionar, de uma certa maneira, os privilégios para pessoas de peles mais claras, para os brancos e para as pessoas de peles mais claras. Isso não quer dizer que essas pessoas elas não sejam negras, né? E aí a gente vai precisar aprofundar muito esse debate, né? Só que essas pessoas elas são as pessoas negras que devem fazer o uso das ações afirmativas, e aí é essa questão, e aí a gente se aprofunda mais nesse debate, esse debate ele vai longe, né? Não é esgotável, não é esgotável agora e não vai por muito tempo ele vai permanecer na gente, porque é algo que a gente precisa discutir mesmo, né? E aí a gente apresenta, né, a diferença das tonalidades de pele e que vão se apresentar, né, principalmente para quem vai participar da comissão de heteroidentificação, né, vão se apresentar constantemente, e aí a gente precisa enfim, entender aonde a gente está se metendo um pouquinho, toda essa história que nos traz até essa conformação aí, né? Enfim, gente, muito obrigado por até aqui vocês estarem. Um abraço e a gente se vê nas comissões de heteroidentificação, tá bom? Tchau, tchau.